Quando proteger um sistema significa salvar vidas? Quando a segurança de um computador vai além do mundo virtual? Quando defender equipamentos significa alimentar milhões de pessoas? A resposta é simples: quando cibersegurança se torna uma paixão. E é isso que acontece todos os dias na Trend Micro. Para nós, segurança digital é mais que tecnologia e ciência, é a nossa vocação. É por isso que a Trend Micro atua no Brasil e no mundo para trazer soluções que impactam organizações da área da saúde, da agricultura, indústria e muitas outras. É com muito orgulho que ajudamos a proteger sistemas e equipamentos que salvam vidas em hospitais, produzem alimentos nos campos e contribuem para o avanço da economia de nossa comunidade local e global. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa paixão. Trend Micro, protegendo seu mundo conectado. Olá, bom dia a todos, bom dia àqueles que nos assistem pela internet, aqui na nossa programação da TVD, bom dia também aos nossos convidados, debatedores, já aqui preparados para o nosso debate de hoje. Hoje estamos atendendo aí aos pedidos de vocês, nós estamos, desde que realizamos o Security Leaders aqui nessa reta final desse ano tão desafiador, tentando trazer aí os principais temas, os top 5 que estarão aí na agenda de todos vocês que trabalham com segurança da informação, cybersecurity, tecnologia da informação, e são muitos os temas, e selecionar os top 5 aí não foi fácil. E um deles, com absolutíssima certeza, é o que nós vamos estar tratando hoje, que é o ransomware. Na verdade, o ransomware não está entrando agora nesse ranking. Ele, infelizmente, já está nesse ranking há bastante tempo. Ele só vem se alterando, ele atinge alguns picos de audiência, como o pessoal costuma dizer. Já teve um, que foi o WannaCry, bastante comentado, e agora na pandemia, com certeza, criou-se um ambiente, infelizmente, extremamente propício a que essa pandemia, como a gente está falando agora, cibernética, ela tem avançado também, junto com a própria pandemia, né, da Covid, e, ao mesmo tempo, a gente tenha também o que a gente está chamando dessa praga cibernética. A gente está acompanhando isso e sempre acompanhou esses dados em números, né? O mais recente estudo da Trend Micro, que é a nossa parceira nesse debate, tem estado conosco aí em vários outros tópicos importantes da segurança, e o Fast Facts, que é um estudo da Trend, mostrou que o Brasil ele teve um grande número de ameaças agora, esse dado é o mais recente, em outubro, né? Estamos agora, foi no mês passado. Então, esse dado realmente é muito preocupante, 2,07 milhões de arquivos maliciosos detectados. Então, o Brasil hoje ocupa um ranking, uma posição nada confortável, é o 9º principal alvo de ataques no mundo. Globalmente, foram 36,8 milhões de detecções no estilo ransomware. O setor de governo, infelizmente, foi o primeiro no ranking, como a principal indústria mais atacada. Isso é uma novidade. O setor financeiro sempre estava no topo desse ranking, e o setor de governo passou a assumir esse posto, seguido do setor de saúde e manufatura. E ainda de acordo com o relatório da Trend, quando considerado o acumulado desse último trimestre, que nós acabamos de fechar, o terceiro quarter, o Brasil registrou um crescimento de 59%. Vou repetir, 59% nas incidências de malware quando comparado com o mesmo período do ano passado. Tá bom, né, pessoal? Não vamos continuar. Quem quiser mais informações sobre esse estudo, é só ir lá e no site da Trend Micro e ter acesso a esse estudo muito interessante. Então, é óbvio que para falar sobre um tema desse, a gente está trazendo um timaço para poder discutir esse assunto. E eu agora quero apresentar para vocês esse time que está com a gente. Convido, então, Alex Amorim, mais uma vez aqui com a gente. Alex Amorim é CISO na Cogna Educação, profissional, 16 anos de experiência em TI e segurança,
Passagem nos setores financeiro, varejista, amplo conhecimento da indústria de consultoria e comprovada capacidade de combinar visão, criatividade e habilidades técnicas no desenvolvimento e implantação de sistemas de SI e risco. Bem-vindo, Alex. Obrigado, Graça. Obrigado aos amigos também que estão aqui nesse maravilhoso painel, a Trend aí, que sempre super parceira. E vamos aí falar desse tema super polêmico que vai balançar. Em alguns grupos o pessoal já estava falando, pô, agora eu quero ver o que vai sair nessa conversa. Obrigado mais uma vez, Graça, por essa oportunidade de estar aqui nesse time fantástico. Obrigada. Mais um companheiro que também tem participado bastante conosco, Fernando Galdino, Head de Cybersecurity e Governança de TI da Eurofarma. Executivo com mais de 15 anos de experiência em segurança da informação, gestão de riscos e governança de TI, incluindo trabalhos em projetos de inovação para a proteção de produtos e serviços empresariais. Fernando tem sólida experiência em controles, inteligência de ameaças, compliance e LGPD. Gente, é um timaço. Fernando, bem-vindo. Olá, Graça, uma alegria, um prazer estar aqui com você novamente. Cumprimento a todos aqui do painel, cumprimento a todos que estão nos acompanhando. Realmente a expectativa é grande. Creio que ransomware é a principal ameaça hoje, né, do ponto de vista da indústria. A indústria farmacêutica já sofreu bastante com ransomware. Em 2017 foi um ano que virou totalmente o jogo, né? Eu vou contar um pouquinho para vocês o que aconteceu. E a nossa expectativa aqui é aprender um pouco mais. Acho que todo o painel de Security Leaders é uma oportunidade de sair diferente, né? Do ponto de vista de conhecimento, aprendizado. Então, um bom dia para todos aí. Perfeito, Fernando, obrigado. Cássio Menezes, chefe de proteção e resiliência e DPO na Allianz Brasil. Mais de 20 anos de experiência também na área de SI e TI, atuação nas áreas de consultoria, telecomunicações e financeira. A Cássio tem praticado o desenvolvimento de estratégias e executado planos de transformação focados no desenvolvimento de equipes e na integração da SI ao negócio. Bem-vindo, Cássio. Olá, Graça, obrigado pelo convite, muito bom estar aqui com vocês, muito bom rever os amigos, discutir, trocar ideia, muito bom participar mais uma vez. Vamos discutir que esse tema é quente, esse tema é bom. Muito obrigada. Eduardo Anselmo, gerente sênior global de estratégia de proteção de dados e segurança cibernética na Serasa. Bem-vindo, Eduardo. Não é estreando, mas passou um bom tempo aqui sem estar com a gente, agora aqui na TVD, de volta, executivo com 15 anos de experiência na área de SI, atuou em empresas como Alcoa, HP, Agência Estado, Honda Motors, uau! Eduardo Anselmo é formado pela FGV, Brazilian Business School e Harvard, com viés em gestão de estratégia de pessoas e gestão de cybersecurity. Bem-vindo. Bom dia a todo mundo, obrigado pelo convite, Graça. Vai ser um bate-papo bem interessante para a gente trocar figurinhas e fazer um trabalho colaborativo, né? Como a gente estava discutindo, acho que a palavra da vez, tanto nesse ano como para os próximos, seria a colaboração, né? Exato. A gente tem uma oportunidade bem interessante aí. Muito bom, super bem-vindo. Emerson Cardoso, são tantas... já localizei, Emerson Cardoso, bem-vindo, chefe global de SI na CPFL Energia, se eu não me engano, estreando aqui conosco, profissional com mais de 20 anos de experiência em gestão de TI e infraestrutura em empresas consolidadas e startups. O executivo já trabalhou em mercados com fortes exigências de regulamentação, como setor financeiro, TI e telecom. Há 6 meses assumiu a área de SI, risco e compliance da CPFL. Opa, pouco tempo e já vai trazer ótimas experiências aí para a gente. Bem-vindo, Emerson. Obrigado, gente. Bom dia a todos, bom dia aos companheiros que estão aqui na sala conosco. Acho que todo mundo está falando de compartilhar ideias, informações. Vai ser um momento, 1h30, que a gente vai poder discutir, falar um pouquinho sobre esse tema que está tão em evidência e trazer experiências de fatos acontecidos. Acho que vai ser 1h30 de troca de informações muito ricas para o nosso dia a dia. Tá?
Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, Emerson. Mais uma fera aqui conosco, Luiz Frari, coordenador de Infraestrutura e Tecnologia do SENAC. O executivo está à frente da coordenação de infraestrutura de TI e segurança da informação há 13 anos. Nos últimos 5 anos, o SENAC vem trabalhando e estabelecendo regras, implementando políticas, melhorando processos, procedimentos, investindo em soluções de ponta de SI e programas de conscientização. Muito bacana, muito bem-vindo, obrigada pela presença. Agradeço, Graça. Muito bom dia a todos os demais colegas, agradeço pelo convite também, e eu espero, em nome do SENAC São Paulo, agregar conhecimento a todos, né, a todos que estão na sala. Quando a gente fala eu vou resumir isso tudo que a gente conversou em 2 palavras, incerteza crônica, né, acho que o mundo de ransomware é isso, é uma incerteza crônica. Então eu espero agregar conhecimento a todos aí, e também Excelente. Aprender, né? Com certeza, é uma troca, né, Luiz? Muito obrigada. Roberto Greenhal, gerente de saúde de TI na Secretaria de Saúde, também estreando aqui conosco, obrigada. Mestre em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas. O executivo assumiu como diretor na área de TI em Healthcare na Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, atuando no desenvolvimento de projetos centrados nas principais dores do sistema de saúde. Foco em interoperabilidade de dados clínicos e aposta em soluções digitais. Muito bem-vindo, Roberto. Olá, Graça. Olá, os demais colegas. Bom dia. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra. Parte dos eventos eu já vim acompanhando e agora poder estar aqui discutindo com vocês, eu tenho certeza que vai ser interessantíssimo. E como nossos colegas agora falaram, um tema quentíssimo, sobretudo esse ano, né? Naquilo que se diz do novo normal, entre aspas. Isso vem nos impondo uma série de desafios, uma série de dificuldades, e de forma muito democrática, né? Da forma ruim, porque isso não se aplica somente a um único segmento. A gente consegue ver isso em absolutamente todos. Na área de health, infelizmente, não é diferente. Notícias recentes têm nos falado e têm traduzido bem essa realidade dura. Então, é um tema quente, vai ser muito legal poder discutir aqui um pouquinho com vocês. Ok. E agora quero convidar o César Cândido, meu parceiro da Trend Micro, nossa parceira, né, a empresa que tem nos apoiado nessa iniciativa de levar para vocês esses conteúdos importantes de segurança, trazer esses executivos, poder fazer essa cadeia de troca de conhecimentos e conteúdos, que isso é fundamental desse nosso lado aqui. O César Cândido é diretor de vendas Latam na Trend Micro, tem 18 anos de atuação na Trend. Nos últimos 3 anos, atuou como diretor de vendas e canais no México, cargo em que foi responsável por estruturar a equipe de vendas e fortalecer o ecossistema de parceiros. Graças ao seu trabalho, a empresa atingiu um crescimento de venda de 2 dígitos em 2019 nas tecnologias estratégicas da empresa. Há 1 ano, atua como diretor de vendas na América Latina. César, super bem-vindo mais uma vez, obrigada pela parceria. Eu gostaria também que você fizesse sua abertura, desse também, né, o seu recado aos nossos internautas que estão nos acompanhando, a todo esse timaço, né, que nós reunimos aqui, e fizesse também o seu comentário aí sobre um tema tão desafiador, César. Maravilha, maravilha. Graça, muito obrigado novamente, muito obrigado também a todo o time da TVD. É incrível esse trabalho que a gente tem conseguido fazer nesses últimos painéis. Eu acho que a gente vai fechando o ano aí com chave de ouro, como os colegas aqui comentaram. É um tema super quente, é um tema que não surgiu ontem, né? É um tema que já vem há alguns anos, meses, e agora na pandemia, sobretudo, vem aumentar. Está aumentando muito. Então, bom dia a todos aqui, os colegas que nos acompanham. Realmente é um timaço de diferentes setores, diferentes conhecimentos, com experiências locais, globais. Então, acho que quem ganha no final do dia é o mercado de tecnologia do Brasil, né? Então, bem-vindos. Bom, como a Graça comentou, ransomware é um tema que está crescendo muito, né? A Trend soltou recentemente um estudo falando sobre essa questão de ransomware, e a gente vê que é uma montanha-russa, né? O setor financeiro sempre foi muito atacado por ransomware, e agora a gente vê aí despontando o governo,
mercado de saúde, manufatura, também varejo, né? Até porque agora, nesse momento do ano, a gente está falando de e-commerce e etc. Educação também, né? Agora a questão de educação à distância com esse novo normal. Então, são setores foco para o ataque de ransomware. O que eu queria comentar com vocês é o seguinte: eu tenho visto em algumas empresas, sobretudo na América Latina, não só no Brasil, que existem 3 grandes desafios que essas empresas têm enfrentado, né? Dentro desses desafios, a gente vê a questão de visibilidade, né? A visibilidade dentro de uma empresa. Assim, a gente não consegue proteger o que a gente não vê, né? Então, essa infraestrutura, seja ela física, seja ela uma estrutura virtual ou nuvem, os nossos usuários trabalhando remoto, os nossos usuários trabalhando em dispositivos diferentes, ou seja, traz para a gente um grande desafio, né? Então, é muito difícil proteger o que a gente não vê. Então, esse é um grande desafio que a gente vê. Um segundo desafio que a gente tem visto muito é sofrer um ataque. A gente sabe que não existe segurança 100%, infelizmente. Existem boas práticas, existe uma série de coisas que as empresas têm feito, um trabalho excelente, excepcional, mas não existe segurança 100%. Pode ser que uma empresa sofra um ataque. Se sofrer um ataque, como eu posso reagir rapidamente? Como eu posso conter esse ataque? Como eu posso fazer com que esse ataque ele seja minimizado e que tenha menos impacto dentro do meio ambiente, né? E por último, um grande desafio que a gente tem visto aqui é realmente em relação aos investimentos. Eu acho que todos vocês aqui devem passar, os que estão assistindo, os que estão aqui no nosso painel também, devem ter o desafio de por que eu deveria proteger uma capa adicional dentro da minha infraestrutura, por que investir em determinadas tecnologias, por que criar um novo time, ou Red Team, Blue Team, ou Threat Intelligence. A gente vê que existe um investimento muito forte em relação à segurança da informação. Então, um grande desafio é realmente como conectar tudo isso, como tirar o melhor de cada um desses investimentos para que a empresa tenha um melhor sucesso no combate aos ataques. Então, pensando realmente nesses 3 grandes desafios, o que a gente vê muito forte aí para 2021 é a educação do usuário, é a segurança de cloud, é uma tecnologia tecnologias de proteção cross layers, né, de camadas, de diferentes camadas. Então, essa é uma pequena introdução aí do que a gente tem visto nesse mercado de segurança. Eu não sei se, provavelmente deve ter uma ou outra adicional que vocês queiram colocar aqui, mas esses são os 3 grandes pontos. Então, visibilidade, se sofrer um ataque, como eu posso responder rapidamente, e os investimentos que eu faço, como aproveitar bem esse investimento a favor da segurança da minha empresa. Era isso, Graça. Perfeito, César. Exatamente. Nós vamos dividir, então, nossa discussão. Vamos ter agora uma primeira rodada. O César colocou aqui 3 grandes pontos, né, que com certeza tem desdobramentos, e também, então, vamos dividir vocês em 3 grupos que vão falar sobre esses 3 tópicos. O primeiro deles, a visibilidade, eu acho que é o primeiro ponto hoje. Todo mundo quer ter uma visão melhor do cenário, ter uma maior visibilidade, poder detectar, poder enxergar de forma melhor esse cenário. Então, a gente vai começar com esse tópico, e eu vou trazer o Cássio Menezes, o Fernando Galdino e o Eduardo Anselmo, esses 3 CISOs para comentarem, DPOs, para comentarem esse primeiro tópico. Os demais podem se preparar, que após essa rodada rápida de comentários deles, quem quiser também comentar sobre esse tópico, ok, tá bom? Cássio, começando com você, o que você acrescentaria agora, nessa Agenda 2021, que você acha que na questão visibilidade é um tópico que você que está preparando aí, organizando sua agenda, você considera, diante desse cenário de ransom, um ponto de preocupação, atenção ou desafio? Graça, eu acho que o grande desafio internamente é aprimorar esses controles para visibilidade. E o ponto visibilidade foi muito bem colocado aí pelo César, né? Porque se a gente parar para fazer uma reflexão sobre a questão do ransomware não é nada novo, apesar de estar muito quente agora. Na década de 90 já se tinha notícias de vírus que faziam o que o ransomware faz. E assim,
como é que você trata ransomware? Basicamente com gestão de patch, com gestão de vulnerabilidade, com backup, com processos maduros de segurança da informação que não são novidades para ninguém, né? Exato. Algumas coisas que às vezes são negligenciadas, como gestão de obsolescência, isso às vezes é negligenciado, mas de uma certa forma as empresas mais maduras já tratam isso. Então, se a gente parar e refletir, poxa, são processos já endereçados, já existem tecnologias e cada vez mais aprimoradas para isso. Por que a gente ainda está discutindo isso? Por que a gente tem tanto problema com o ransomware? Sobretudo quando tem, a menos que um ransomware venha de um zero day, que é bem difícil, às vezes, ter uma correção, e aí existem tecnologias para se proteger disso também, mas muitas vezes a gente percebe que empresas acabam tendo muitos problemas com vulnerabilidades conhecidas e com patches já lançados há algum tempo. E o grande ponto foi o que o César comentou, visibilidade. A gente ainda acaba não tendo visibilidade de todo o ambiente. São diversas ferramentas para olhar diversos pontos. É difícil consolidar uma visão para a gestão de uma forma que você consiga ter tomada de decisão rápida e ágil. Então, às vezes, essa quantidade gigante de ferramentas até atrapalha, ao invés de consolidar e juntar tudo de uma forma só. Então, eu te diria que visibilidade é um eterno desafio. A gente não pode esquecer disso nunca, porque se você pisca, já surge um ambiente que você não está gerenciando, não está olhando, e aquele ambiente pode ser algo a te prejudicar com ransomware, por exemplo. Perfeito. Galdino, acrescentaria um tópico aí nesse comentário do Cássio? Sim, realmente visibilidade acho que sem ver você não consegue gerenciar o risco que você tem, né? Aliás, uma vez eu escutei, acho que foi aqui no Security Leaders, que o risco que você não enxerga é um risco aceito, né? É um risco assumido, né? Então, a gente não pode realmente brincar. Agora, quando a gente olha para a indústria, né, e para empresas que têm um ativo grande, esse desafio até fica muito maior, porque você tem ali diversos ambientes heterogêneos, né, convivendo, como o próprio ambiente industrial, que você tem muito legado, né, muita máquina antiga que você não consegue atualizar. Isso é um problemaço, né? Se você atualiza, você pode provocar uma ruptura de produção, né? No caso da indústria farmacêutica, por exemplo, para vocês terem uma ideia, os ambientes são validados pela Anvisa. Você não consegue mudar o ambiente, né, se você não submeter aquele ambiente para validação de uma auditoria externa. Então, você imagina a dificuldade que você de imprimir um processo de correção de atualização de vulnerabilidade, né? Isso é uma realidade da maioria dos ambientes industriais, né? E todo mundo hoje quer inovar, e todo mundo hoje querendo surfar na onda de transformação digital, né? Agora o Covid impulsionou, né? Acelerou esse processo. Então você, no caso da indústria, tem que conviver também com um processo de inovação cada vez mais veloz, né? E aí trazendo a nuvem, cloud. No nosso caso, por exemplo, nós temos uma força de vendas de mais de 4.000 pessoas, né, trabalhando de forma remota já. Isso já era uma realidade para a gente, né? Então, realmente, se você não tiver visibilidade, né, desses ativos, dessas pessoas, né, fica difícil de você gerenciar. E quando a gente fala de ransomware, né, a gente sabe que um usuário, né, uma falha de um usuário pode abrir a porta, né, para o seu ambiente. Costumo dizer que é uma luta inglória, né, gente? Desse lado, a gente querendo defender o orçamento, né, passando por um processo de tomada de decisão, né, o dinheiro está curto para todas as empresas, e do outro lado tem recursos aí, né, não diria abundantes, né, mas a gente vê que cada vez mais as ameaças estão sofisticadas, né,
Então, a gente precisa realmente de soluções, de ferramentas que deem conta desse novo ambiente, né, e desse novo cenário. Eu acho que são essas considerações, mas o assunto é longo, né? Temos aí, acho que, mais de 1 hora para discutir, vamos debatendo. Sim, com certeza. O ponto de visibilidade já colocado são 2 visões, né, interessantes, né, porque o Galdino traz também a questão da manufatura e o setor de manufatura aparecendo agora também bastante no ranking, né, de setores atacados, porque, na verdade, o setor de manufatura, e nós estamos acompanhando, embora eu tenha comentado bastante sobre o governo na abertura, a gente sabe que, infelizmente, né, o setor privado também tem casos, e alguns casos, inclusive, já noticiados e acompanhados principalmente pela mídia especializada, com casos de ransomware. Então, na verdade, o setor de manufatura também, por conta de toda essa complexidade que o Galdino colocou, está sendo bastante também visado. Eduardo, Graça, desculpa, só me permite fazer um comentário muito importante. Acho que tem a questão do setor da manufatura e a saúde também, acho que está no centro. Exatamente. Né? Nós até temos em paralelo, né, um grupo só de saúde, a gente tem discutido bastante isso. Né? Ontem eu estava vendo até uma empresa inglesa que estava sofrendo um incidente de ransomware. Essa empresa é responsável pelo monitoramento dos containers que transportam as vacinas, né? Então, você imagina, esses caras não podem esperar 1 minuto, porque senão, assim, se você não enxergar, né, os sensores de monitoramento de transporte desses containers, você perde a mercadoria. Exato. Então, assim, esse assunto que era importante agora é de risco global, mundial, né, e de saúde pública, né? Exatamente. Só para a gente entender o nível de sensibilidade desse assunto, né? Exato, com certeza. Eduardo, fechando então aí esse trio, queria o seu comentário, trazendo aí também uma outra perspectiva no seu ponto de vista do que pode complementar essa criticidade aí do ponto de vista de visibilidade. Eu gostaria de dar até um passo atrás, que eu começaria pelas pessoas, né? Tá faltando gente boa no mercado, as pessoas que são boas são superfaturadas e com razão, e merecem isso, porque estudar no Brasil não é barato, como comentei. Mas como a empresa, como as indústrias estão dividindo a carga, né? Em muitas organizações a gente tem pouco recurso e uma pessoa é responsável pelo processo, projeto, operação e responder o incidente, né? Ao longo desse processo como um todo. As pessoas estão preparadas? Seria uma luta justa? Como é que a gente divide essa responsabilidade dentro da organização? Então, existem algumas formas aí da gente pensar na questão de visibilidade, primeiro pensando na arquitetura, né? Sensibilizando as organizações. Olhando, a gente teve um comentário aí da questão industrial, realmente, principalmente o setor industrial precisa ter uma diligência maior de riscos, né, de sua operação, né? Porque se a gente pensar num lucro cessante, a gente teria, vamos imaginar que uma linha de produção, 1 hora parada custa 200 mil, quer dizer que em 24 horas a gente tem 4.800 milhões. Isso significa que esse valor poderia ser revertido em bons profissionais, poderia ser revertido em boas soluções e até desenvolver suas próprias soluções in-house. É bem curioso porque eu pesquisei muito sobre como montar, como trazer a minha visibilidade para dentro das empresas que eu atuei e atuo, né? Uhum. E é muito complicado, porque ferramentas prontas, geralmente, elas têm um dashboard único. Eu quero uma roupagem dedicada para o negócio. Então, tá, vamos pensar numa jornada. Primeiro, centralizar os logs. A gente tem um monte de ferramentas de segurança, como é que a gente represa isso num baldão único? Segundo, como é que a gente começa a montar os KPIs básicos para isso, né? A gente começar a entender quais são os maiores ofensores. Próxima etapa, né? Como é que a gente cruza uma série de KPIs e monta uma base de analytics, né? Então, eu sei que a máquina não tem, vou pegar um exemplo prático, a máquina não tem um determinado patch, né? Eu sei que aquela é uma área que eu tenho um risco operacional extremamente alto, né, de um lucro cessante, por exemplo,
e a rede não é segmentada. Então, vamos cruzar essas informações todas e começar a montar alguns analytics, que com isso você começa a montar seu score, né? Você começa a montar um BI, por exemplo. Então, esse analytics de dados é algo que o mercado, a maioria das empresas do mercado, as empresas que fornecem esse tipo de insumo, ainda não conseguiram chegar na fórmula exata, né? Até porque, quando a gente tem essa informação, a gente pode fazer um link com outras áreas dentro da cibersegurança. Um exemplo disso é a awareness. A área de cyber gerando output para awareness. Então, em vez de eu gastar 3 milhões em cima de um treinamento para a empresa inteira, pegar o cara do marketing para fazer um treinamento de desenvolvimento seguro, não fecha a conta. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um treinamento tailor-made, customizado para aquela área de negócio, porque eu sei qual é a ofensa. Seja para aceitar a instalação de patch, seja para fazer os treinamentos básicos da organização, enfim, a gente pode correlacionar, o seu limite que a gente pode correlacionar, né? Então, até porque esse movimento já é um movimento atrasado, já tem um delay muito alto, porque a gente não está falando mais de uma segurança on-premise, né? A gente falava de endpoint há 5 anos atrás, em 2014, 2015, e agora mudou a regra do jogo. Como está agora? A gente está migrando a cibersegurança para o produto, né? Se a gente pensar na área industrial, por exemplo, a gente tem aí alguns produtos sendo planejados para a sociedade, que a empresa tem uma responsabilidade muito grande. Espero que não esteja barulho muito no fundo, que está tendo uma bagunça na minha rua, desculpa, pessoal, mas vamos lá. O que nós temos aí, então, beleza, eu saio da preocupação de um storage, de um file server dentro da organização, que eu poderia... Eu só vou abrir meu áudio aqui para pedir para você só concluir um pouquinho esse primeiro bloco, porque eu tenho pedidos aqui, perguntas sobre esse tópico visibilidade também, que eu queria incrementar um pouquinho mais essa discussão, só para você concluir um pouquinho aí sua linha de raciocínio, por favor. Perfeito. Então, quando a gente considera a questão da cibersegurança no produto, todo mundo já está atrasado nisso. A gente precisa ter essa visibilidade e entender como os nossos produtos estão. Por quê? Um carro conectado, né, que sofre um ataque, seja de um ransomware no futuro, ou seja de qualquer outro ataque. Tira o freio, acelera e você tem um novo tipo de atentado. Então, a gente acabou meio que precisando participar um pouco mais de dentro do negócio com a questão de visibilidade. E o desenvolvimento da inteligência em cima de logs é fundamental. Perfeito. César, eu vou te pedir uma colaboração também, porque já sobre esse tema de visibilidade, chegaram aqui algumas perguntas e Leia faz, então, o controle se os participantes, alguém que não está nesse primeiro trio de comentários, quiser também fazer alguma colocação. César, tem uma pergunta aqui, enviada do Cláudio Benavente, dizendo o seguinte: muito bom começar pelo tópico da visibilidade, eu acho que o problema de ransomware começa exatamente por aí, mas a minha pergunta é a seguinte: em ambientes cloud, com a elasticidade e a agilidade necessárias atualmente, principalmente na minha empresa, 100% cloud, César, como avançar com essa questão da visibilidade? Maravilha, eu acho que o Anselmo, aí no final, falava um pouquinho disso, né? Ambiente on-premise, ir mais para nuvem, cloud, eu trouxe etc. Exatamente, porque o Eduardo Anselmo tocou nesse ponto, né? E aí eu já, olhando aqui o chat das perguntas, já vi logo essa pergunta e trouxe. Não, maravilha. Eu acredito que, acredito não, a gente tem visto um grande movimento das empresas, né, independente da indústria, aproveitando cada vez mais a nuvem para agilizar seus negócios, para se aproximar dos clientes, para entregar melhores serviços, etc. E isso traz aí um grande desafio, sobretudo para essas empresas, né, que têm aproveitado esse ambiente. Existem tecnologias hoje que a gente consegue fazer assessment, né, das boas práticas implementadas, de quais tipos de vulnerabilidades que podem ter, seja numa nuvem pública, seja numa nuvem privada. Então, é possível, sim, ter visibilidade disso. É possível, inclusive, ter visibilidade na hora do desenvolvimento de uma nova aplicação. Ou seja, na esteira, ali no pipeline de desenvolvimento, a gente consegue ter visibilidade se essa aplicação está saindo com uma vulnerabilidade ou não.
E, além disso, existe uma série de boas práticas que podem ser implementadas através de tecnologias. É possível, sim, ter visibilidade, é possível controlar esses ataques através, realmente, de tecnologias hoje existentes no mercado. Perfeito. Vamos passar para o nosso tópico 2. Tem mais perguntas aqui surgindo também, mas já estão relacionadas ao segundo tópico, que eu acho que é um tópico também bastante interessante. Caso nós tenhamos aí comentários sobre o tópico visibilidade, a gente retorna. Segundo tópico, eu acho que é muito importante, que é o tópico de como reagir. Ok, já sabemos que temos que aumentar a visibilidade, tocamos em alguns pontos aqui, podemos retornar, mas a reação hoje, e aí realmente tem, acho que já umas 3 perguntas chegando sobre isso, eu selecionei aqui, para começar, 2 especialistas aqui com a gente para comentar esse tópico, o Roberto e o Luiz Frari, mas os demais eu acredito que também possam comentar sobre isso. Roberto, reação hoje a ataques de ransomware é um imenso desafio. Nós temos acompanhado N casos, nós temos N exemplos para se dar, né, sobre formas de reação. Então, eu queria que você fizesse seu primeiro comentário. O setor de saúde, né, assim como outros, né, governo, manufatura, enfim, são setores que estão aí, e você, no caso, ocupando aí governo e saúde, né, os setores aí, a dupla, né, bem visada. E a reação sendo aí um aspecto muito importante nesse tipo de ataque. Então, eu queria que você comentasse como é que vocês estão trabalhando isso dentro do ambiente de governo e de saúde. Perfeito, Graça. Eu, na verdade, quando eu falo de saúde, eu até separo ele um pouco do espectro de governo, não só pela sensibilidade dos dados com os quais a gente trata, mas também por ter sido objeto e alvo de uma série de ataques, não somente de ransomware, mas de uma série de outros potenciais agressores. Hoje a gente trabalha junto ao nosso principal parceiro tecnológico, que é a Prodesp, e vem sendo feito um trabalho muito interessante, multicamadas, ou seja, olhando não somente, né, para a parte da segurança de aplicação, redes, mas sobretudo em fortalecimento de políticas, que eu acho que é o trabalho mais importante nesse sentido, e políticas essas, por sua vez, nos ajudam e suportam a redução dessa camada de fragilidade, que a gente sabe que, em se tratando de cibersegurança, esse risco sempre existe de alguma forma. Então, a importância de se ter uma governança centralizada, de modo a ter planos de restauração, é sempre o mais importante nesses momentos, e, sobretudo, né, na forma preventiva também, diminuindo o risco, por exemplo, de criptografia sobre os dados, aquilo que geralmente gera um tempo de resposta e de reação um tanto quanto demasiado, né? Recentemente a gente viu alguns comentários e notícias a respeito do STJ, por exemplo, que passou por um problema gravíssimo, o próprio Ministério da Saúde, que na verdade passou por um outro problema, não foi o mesmo problema pelo qual passou o STJ, foi vazamento de dados, né? Exatamente. Então, a gente, quando fala em governança, eu acho que eu vou puxar um pouco a fala do Anselmo também, trazendo um pouco a abordagem de pessoas, a importância de se centralizar parte dessa governança, de se ter uma visão acerca de KPIs, de métodos, de ferramentas, numa visão única, sobretudo quando a gente olha para a saúde. Por quê? Porque a gente está falando de um ecossistema extremamente fragmentado, tanto do ponto de vista de processos, quanto do ponto de vista de práticas de segurança e governabilidade de ativos, redes, etc. Hoje, quando a gente olha para o estado de São Paulo, a gente está falando de mais de 100 hospitais. A gente está falando, quando olha para o nível municipal, 645 municípios, cada um com milhares de unidades básicas de saúde, por exemplo. Ou seja, você trata de um ecossistema um tanto quanto variado. E ainda mais quando a gente fala de uma cultura que a gente vem fortalecendo orientada a dados, interoperabilidade de dados clínicos, por exemplo, a utilização de devices, soluções de telemedicina, aplicações móveis, ou seja, independente da plataforma que se opere, seja ela uma cloud pública, privada, esses tipos de problema existem. A melhor forma que a gente ainda tem para lidar com isso, apesar de termos de planos de restauração muito, muito sólidos, digamos assim, junto à Prodesp, ainda assim é a prevenção e trabalhar, sobretudo, pessoas, catequizar pessoas. Isso eu acho que é o ponto mais importante, independente da abordagem multiplataforma que a gente tem hoje. Perfeito. Luiz, reagir
é um grande desafio, né? O Roberto, inclusive, citou aqui casos, né? A gente está acompanhando tanto no governo, agora a gente está acompanhando também alguns casos aí no próprio setor privado, de como é difícil lidar com a questão do ransomware, como reagir, e até como lidar com a própria questão, né, do resgate, enfim, eu acho que está chovendo perguntas aqui em relação à reação, porque ela envolve uma série de ações, né? No seu ponto de vista, onde está a questão crítica aí da reação? Então, Roberto, muito bem colocado a sua questão. Eu tenho um lado que eu talvez não acredito numa estratégia padrão, tá? Que exista uma estratégia padrão. Existem as básicas, né? Existe você ter um bom web filter, você ter um bom firewall, você ter um bom endpoint. Então, existem os padrões, tá? O que é básico, né? A gente está falando de segurança básica, tá? E o restante vai depender de políticas, como o Roberto bem colocou, políticas bem estabelecidas, né? Um belo plano de conscientização, sem isso a empresa cai por água, não tem como, você tem que conscientizar tanto o seu público-alvo como o seu público interno, tá? Um belo plano de recuperação, né, e que ele funcione, né? Não basta ter um plano de recuperação sem que ele efetivamente funcione, né? E aí vai depender também de o quanto a empresa deseja investir, né? Eu li recentemente, lá em outubro de 2019, na Harvard Review, foi a edição em outubro de 2019, que ele fala que a segurança tem que ser trazida na estratégia da empresa. Tá? É aí que ela vai ter um diferencial, né? É aí que ela vai mostrar o seu diferencial. Então, ela tem que trazer a segurança para a estratégia da empresa, para o centro da estratégia. Tá? É só assim que eles poderão, vamos dizer assim, redefinir seus negócios. Senão, a gente vai cair na mesmice. Tá? E aí, eu bati o martelo na questão da incerteza crônica, né? Mas mesmo diante das incertezas, a gente precisa tomar decisões, né? A gente não pode ficar nas incertezas. A gente tem que partir para algumas coisas, né? Algumas ações devem ser conduzidas, né? E aí, resumidamente, ter grandes marcas, grandes empresas, tá? Há um exemplo da Trend aí, tá? Grandes empresas especialistas na área de segurança, porque, por exemplo, o negócio do Senac São Paulo não é segurança, o negócio do Senac São Paulo é educação, então eu preciso ter um parceiro que entenda todo esse cenário, que me dê conselhos, que me dê tendências emergentes, né, tendências emergentes de mercado, né, e que seja em tempo real. Não dá mais para a gente ficar no básico, a gente tem que fazer os testes, fazer testes de invasão, fazer testes online, ou seja, em tempo real. Isso é o que nós precisamos diante a esse momento conturbado nas questões de ransomware. Tá? Perfeito. Trago aqui uma pergunta sobre essa questão de reação. Na verdade, ela não está direcionada. Eu vou colocá-la para você, César, mas depois os demais quiserem comentar também, podem ficar à vontade. O Bruno Fernando de Moraes, que está nos acompanhando, obrigada, Bruno, do Grupo Carbel, pergunta o seguinte: ouvimos muito falar que o antivírus como endpoint no cliente não é mais eficaz com relação à tratativa e detecção de ataques ransomware. Na verdade, estamos vivendo hoje um momento onde a grande questão é o endpoint, é o usuário. Isso vai mudar todo o conceito de proteção das empresas em relação a ataques ransomware? César. Obrigado pela pergunta. É uma excelente pergunta. Eu acho que a gente pode dividi-la em duas, né, na verdade. Uma é a questão realmente do usuário. O usuário, eu acho que foi colocado aqui, inclusive no nosso bate-papo, eu falava que a Trend utiliza até uma equação, né, para falar um pouco desse mercado, que é a equação do X igual a I mais U menos T. O X, ele representa aí a infraestrutura, representa o grande desafio que as empresas têm. Aí representa essa mudança de infraestrutura, né?
a mudança de infraestrutura, onde a gente sai do ambiente físico para um ambiente virtualizado, para um ambiente de nuvem, né? O usuário, ele é parte importantíssima, e o U sai do usuário. Por quê? Porque o usuário, hoje, ele compartilha informações através de tecnologias, ele utiliza o smartphone para trabalhar, ele utiliza o laptop, ele está trabalhando de casa, às vezes no passado dentro de um hotel ou numa filial de uma empresa. Então, assim, o usuário realmente é um elo aí extremamente importante. E eu acho que alguém aqui do grupo, não lembro o nome, talvez o Fernando ali comentou que uma dos grandes desafios que nós temos é, se um usuário, né, tem aí a entrada de um ransomware, uma porta aberta, esse pode ser uma cadeia para chegar, né, fazer um movimento lateral dentro das empresas. Então, eu acho que esse sim, o usuário é um grande desafio, não é que a mudança, eu acho que eles buscam porta, vetores de entrada, né, para chegar onde? Para chegar numa informação sensível dentro de uma empresa, porque o lado malicioso, eles querem criptografar informações sensíveis. O que são essas informações sensíveis? Código do negócio, dados de usuários, dados da companhia, ou seja, informações que tenham valor para que a empresa possa, supostamente, pagar um resgate, que é algo que a gente não recomenda, de fato, né? Então, não sei se eu respondi, mas sim, o usuário é um ponto importante, não acho que tem uma mudança, eu acho que os atacantes, eles buscam vetores de ataques, caminhos de ataques, e uma das pontas pode sim ser um usuário. Um usuário dentro de uma empresa, imagina, o Fernando comentou, Europar deve ter quantas pessoas trabalhando, quantas pessoas conectadas. Um usuário, ele pode ser uma porta de entrada e esse movimento lateral acontecer. Então, voltando lá na visibilidade, né, tem uma série de coisas aí a serem trabalhadas, a serem desenvolvidas. Perfeito. Bom, terminando então essa primeira grande rodada, digamos assim, para depois a gente deixar pontos aí para o debate, para troca, é o terceiro tópico, integração, né? Onde, na verdade, eu quero convidar o Alex e o Emerson. Alex, quero começar com você. E esse tópico de integração, na verdade, é como se a gente estivesse olhando, né? Bom, precisamos detectar, precisamos reagir, mas precisamos juntar tudo isso, né? Não basta só detectar e não reagir, não basta só ter a reação e não detectar, mas, ao mesmo tempo, você tem um manancial de soluções, né? E muitas delas, né, foi colocado aqui também, precisam funcionar juntas, elas precisam estar integradas, e o César, na abertura, falou sobre a necessidade do investimento nisso, né? Quer dizer, que você precisa, nessa hora, e principalmente agora, né, pensando nessa Agenda 2021, onde a tendência é que esses ataques realmente aumentem cada vez mais, como fazer essa estratégia funcionar? O que você está vendo aí de desafio? Como é que você pode compartilhar a tua experiência aí, Alex? Excelente ponto de reflexão. Eu acho que com a fala de todos, né, fica muito claro que não existe a bala de prata, né? A gente vê que nesse cenário são grandes possibilidades, desde lá do endpoint, como a parte dos próprios servidores, que às vezes podem estar expostos na internet, próprios equipamentos de conectividade, ou seja, são vários pontos ali que a gente pode ter problemas. Então, eu vejo que um dos grandes pontos importantes ali de reflexão é, primeiro, entender qual solução é aplicada para cada um desses contextos, visto que são contextos diferentes, visto que, como o nosso amigo Cássio comentou, tem toda a questão, como que está o meu ambiente de backup hoje? Será que meu backup ele está sendo executado? Será que isso faz parte? O modelo que a gente fala back to the basics, né? Então, coisa muito básica que a gente tem que voltar ali, pensar um pouquinho, para a gente começar a olhar e entender como que está o cenário, né? Então, pensando olhando para acontecer algum problema, como que está esse meu lado de backup? Será que está sendo feito? Será que eles estão sendo testados? Será que, caso eu tenha um problema no servidor, isso não vai contaminar meu ambiente de backup? Então, isso é um cenário. Quando a gente olha para o endpoint, né, visto que com esse advento da pandemia, várias pessoas, inclusive eu fiz uma pesquisa que está lá no Security Report também, um e-book, onde a gente viu que várias pessoas com esse advento permitiu com que
máquinas pessoais entrassem no ambiente e alguns controles básicos ali acabaram não sendo vistos, né? Então, a inclusão de um segundo fator de autenticação, inclusão de máquinas pessoais dentro do ambiente, máquinas que não estão sendo, não tem uma análise de compliance, verificar se ela tem minimamente patches atualizados, verificar se minimamente ela tem um anti-malware instalado, ou seja, né, a gente começa a ver que também é um ponto de preocupação logo após esse novo modelo, né, esse modelo de escritórios do futuro, né, que acabam sendo chamados agora. E quando a gente olha para o ambiente interno, que é dentro dos nossos data centers, seja ele on-premise ou seja ele em ambientes de nuvem, que inclusive foi o nosso tema do último painel, a gente começa a pensar em casos, por exemplo, ambientes legados que eu tenho. Eu posso ter lá um 2003, um Windows 2000, por N motivos, gente, visto que hoje o próprio fornecedor, né, a própria Microsoft, ele já é uma solução, um sistema operacional que já não tem mais suporte, mas aí momentos que a gente pensa, pô, eu posso utilizar um modelo de virtual patch, por exemplo, para eu fazer esse tipo de proteção. Então, quando a gente começa a olhar para esse cenário que é muito diversificado, principalmente em empresas maiores, a gente começa a ter esses desafios. E o ponto, né, quando a gente olha para essa integração, a grande lição de casa que tem que ser feito visto que eu tenho vários vetores que eu posso ter algum tipo de contaminação dentro do meu ambiente, como que eu faço para que meu time de monitoração e respostas a incidentes, eles possam detectar isso e tomar uma ação muito rápida, caso necessário. Então, a gente começa a ver, né, que no final do dia, né, como aquele primeiro ponto que você trouxe, que é extremamente importante, quando a gente olha para toda essa parte de inventário, é muito difícil eu proteger alguma coisa que eu não conheço. Quantas empresas hoje no nosso mercado não têm um CMDB? É muito grande isso, né? É o dia a dia das empresas. Ou seja, eu não conheço meus equipamentos e eu vou falar que eu vou proteger, então fica um pouco difícil, né? Porque, eu tenho a minha solução de anti-malware em todo o meu parque, mas e aquela máquina que está debaixo da mesa, que pode ser ali um ofensor? Ou seja, né? Então a gente começa a verificar que toda essa trilha, esse ecossistema que faz parte do meu ambiente, ele tem que estar muito conectado. Então, desde esse momento de inventário, que no final do dia é uma responsabilidade do time de tecnologia, olhando para todo esse lado de ter um CMDB muito funcional, isso interligado com essas minhas soluções que vão fazer esse nível de proteção e no final do dia fazer com que o time de resposta a incidentes que fazem essa monitoração de ameaças de uma forma avançada, eles possam tomar uma ação muito rápida. Então a gente começa a ver, né, que frente a todo esse cenário, são diversos pontos que precisam ter uma atenção muito grande até para ter uma efetividade. Então, o que eu brinco muito com os amigos aqui, que o nosso trabalho, de fato, não é fácil. Por isso que fala que quando tem lá a cama, o CISO nunca está dormindo por conta disso, né? A gente tem que não somente se preocupar com essas peças de segurança, mas tem que se preocupar se a infra está fazendo o inventário como deveria, se todo esse risco que a empresa está assumindo, se de fato a gente está conseguindo se proteger frente a tudo isso. Então, esse é um pouquinho aí de umas pílulas aí de pitaco para enaltecer um pouquinho mais essa discussão. Perfeito, perfeito. Eu sempre lembro da frase do CISO, do Badeiro, né, que tem brincado muito assim, quando participa com a gente, ele fala, né, se eu não durmo, ninguém vai dormir, eu preciso fazer essa máxima acontecer aqui dentro do Madeiro, porque senão não vai dar certo. Roberto, você pediu a palavra. Na verdade, eu achei toda a fala do Alex foi interessantíssima e me faz refletir demais. Eu, que vim do mundo privado, trabalho aproximadamente 4 anos no mundo público, com saúde pública, e não somente com o advento da LGPD, mas sempre quando a gente discute a questão
da importância do mapeamento e da segurança da informação a partir da rastreabilidade de diferentes ativos, a necessidade de envolvimento de uma equipe de infraestrutura, sobretudo num ambiente extremamente fragmentado e descentralizado como é a saúde, sobretudo quando a gente olha a estrutura do Sistema Único de Saúde, né, repartida entre União, estados e municípios, como essa discussão sempre vem muito associada à ideia de propriedade sobre dados, ou seja, aquele computador, aquele note que está sob o uso da pessoa, aquele sistema legado que muitas vezes roda localmente, seja com um time local quando eu digo time local de infraestrutura, alguém que tem um conhecimento maior, ou mesmo um cliente, enfim, algo que é gerenciado de forma local e acessada por alguns poucos usuários, como essa discussão da segurança da informação, seja do ponto de vista de transação, quanto do ponto de vista de armazenamento, tem tudo a ver com a questão da propriedade sobre o dado, que é algo que vem sendo muito debatido e tem ficado ainda mais quente por informações recentes envolvendo dados da vigilância epidemiológica, né? Dados de acompanhamento de casos, óbitos Covid. Então, achei muito boa essa pegada aí que o nosso colega deu agora, o Alex. É verdade, porque no fundo está muito relacionado e o que a gente vai, daqui a pouco tem até uma pergunta muito interessante falando exatamente sobre isso. Quer dizer, no fundo, quando você sequestra um dado e depois você vai disseminar esse dado, quer dizer, além de você ter a questão do valor do resgate, você ainda tem a preocupação com vazamento de informações críticas, né? Então, você ainda tem a questão da privacidade da LGPD agindo também nessa negociação com o sequestro. Então, tem uma pergunta aqui interessante sobre isso. Mas, para fechar esse bloco, Emerson, gostaria que você fizesse seu comentário sobre esse final que, como o Alex colocou muito bem, Legal. O Roberto enfatizou, não é fácil, né, fazer com que toda essa orquestra, e pelo que eu estou percebendo, o maestro, né, dessa orquestra de segurança aí são vocês, né? Então, como é que faz para essa orquestra toda aí funcionar, né? Tudo é um grande desafio, né, gente? Tudo é um grande desafio nesse tema, né? Eu coloco duas ponderações aqui, né? Primeiro, no pilar de integração, a gente fala muito de integração interna, né? Então, tem mecanismos, hoje tem ações que a gente pode realizar internamente dentro da empresa, desde um security by design, na esteira de desenvolvimento, você está colocando ali a tua equipe de segurança, planejando o desenvolvimento, está próximo do desenvolvedor e fazendo o negócio acontecer dentro das boas práticas e da política que a gente implementou na empresa, né? Mas tem uma parte que muitas vezes a gente esquece, que é um parceiro nosso, como que a gente integra esse parceiro com segurança, porque às vezes o parceiro, nós estamos falando de grandes corporações aqui, né, que tem um dinheiro para investir, que tem condições de investir, todo mundo dentro do seu planejamento estratégico, tudo bonitinho, mas a gente também tem um parceiro pequenininho que tem informações suas, como que esse cara pode proteger o ambiente. Então, acho que tem aqui um ponto de discussão, que é como que a gente também estende a mão para o parceiro que trabalha, é o cara, muitas vezes, numa pequena cidade, que é o único cara daquela região, e que atende o negócio, e atende o nosso negócio, como que ele pode ser conscientizado de segurança e ter um pouco de segurança, ou como que ele pode proteger as nossas informações. Então, aqui é uma reflexão que eu coloco, porque isso acontece muitas vezes há um vazamento numa ponta de uma integração que foi mal feita, uma integração do ecossistema seu, que pode prejudicar o seu negócio, né? E o segundo ponto é a questão de orçamento, de investimentos em novas ferramentas, investimentos em segurança da informação. Isso é um grande desafio de todos os CISOs, né? Como que você implementa, como que você conscientiza o board, né? E passa por um pouco do que todo mundo falou aqui, pessoas, conscientização, né? E aí que entra uma conscientização mais do board da companhia, de uma forma mais, eu vou chamar de lúdica, né, que você pegaria e você não pode falar assim, eu vou colocar um ATP, eu vou colocar um EDR, eu vou colocar isso, eu vou colocar aquilo, o cara vai falar, o que você vai fazer, você tá louco? O que vocês vão fazer aqui? O que é esse monte de sopa de letrinha? Não, você tem que levar, contextualizar e tentar aprovar esses orçamentos, mas eu acho que passa por uma conscientização do board, porque segurança, sem ser um top-down, em muitas coisas, não consegue andar, não consegue ter o engajamento de todos. Então, o board tem que estar consciente da necessidade, não por uma crise, não por uma invasão, por uma situação que aconteceu, mas está consciente que o tema é importante, que pode acontecer uma situação pior,
que pode levar a um vazamento de dados ou uma perda de informações. Então, acho que são 2 pilares que eu trouxe aqui, nossos parceiros na forma de integração, e o segundo pilar é conscientização de board para investimentos aí. Perfeito. César, para a gente fechar esse bloco, que foi super rico aí, acho que as contribuições foram excelentes, eu gostaria que você fizesse um comentário também sobre esse terceiro ponto, porque eu acho muito interessante os aspectos que o Emerson trouxe também, e principalmente essa questão dos terceiros, né? Nós acompanhamos aí alguns casos, né? E muitos deles com envolvimentos de terceiros, né? Em casos de, não só de ransom, mas de ataques, enfim, né? Os terceiros são fundamentais aí nessa cadeia, né? E fica bem desafiador incluí-los no mesmo modelo de segurança, né? Sem dúvida, é um tema extremamente interessante e importante. Na verdade, eu me sinto um privilegiado de estar participando desse painel com essas opiniões, com esses aportes extremamente ricos, né? A questão de terceiros, que foi um dos últimos pontos aí comentado pelo Emerson, é extremamente importante e muitas vezes, né, são esquecidos. E a gente já vê no passado, não tão recente, mas no passado a gente viu grandes empresas, né, sendo aí atingida e sendo atacadas através desses terceiros, uma portinha de entrada através de um terceiro e chegando nessa empresa, né? E também essas empresas que têm o dado, têm uma informação sensível das empresas maiores, como monitora, como fazer esse monitoramento. Para ir fechando esse bloco aqui, que eu acho que a gente tocou 3 grandes pontos que dá para a gente falar a cada um deles 2, 3 horas, sem dúvida nenhuma. Eu queria só compartilhar uma coisa, Graça, que eu acho que é importante, né? Foram faladas de coisas aqui que é back to basic, né? Que é realmente coisas que a gente tem falado constantemente, ou temas, quando a gente fala de processo, a gente fala de pessoas, a gente fala de tecnologias, a gente fala de integrações. Saiu aqui também a questão de logs, de informações, de KPIs, saíram temas extremamente importantes, né? Agora, eu acho que o grande desafio que nós temos nesse mercado de segurança é realmente entender, dentro dessa visibilidade, o que a gente não enxerga, a gente não consegue proteger, né? Agora, dentro do que a gente enxerga, como que a gente tem atuado em relação a isso? Né? Foi comentado aqui de ambientes legados, foi comentado aqui de ambientes onde a gente não pode, inclusive, tocar na manufatura. Se a gente tocar, às vezes a gente perde uma garantia, a gente não está compliance com algum órgão. Então, como proteger esse ambiente? Né? Eu acho que é um grande desafio. Por outro lado, foi comentado também que algumas empresas já têm essa questão implementada. Você imagina que você foi atacado por um ransomware, né? Que você tem problema de ransomware na sua empresa, só que você tem todo o backup bonitinho ali. Na hora que você dá o play para voltar o backup, ele não funciona. E agora? O que eu faço? Então, esses processos também, validação desses processos, extremamente importante. Por outro lado, eu acho que o Anselmo ali comentou algo que foi bem bacana, né, a questão de logs, de KPIs, eu acho que traz, né, informações extremamente importantes para a tomada de decisões relacionadas ao negócio. Só que você imagina, quantos logs, quanta informação que devemos analisar diariamente. Agora, eu acredito que o grande desafio de todos aqui é o que analisar, o que realmente faz sentido, o que realmente tem impacto no negócio. Então, esse aí é um ponto também que me chama bastante atenção, né? E, por último, essa questão aí, Graça, que nós estamos falando dos investimentos, né? Não só em tecnologia, em pessoas, como integrar tudo isso, uma tecnologia adquirida de um vendor, seja ele qual for, como explorar bem essa tecnologia, como implementar bem dentro de um contexto onde eu tenha que garantir que aquilo faz sentido para o meu negócio, né? Porque o que funciona aqui pode ser que não funcione no outro. Então, como customizar isso para o meu negócio e fazer realmente com que o negócio seja beneficiado dessa tecnologia. Perfeito. Bem, terminada essa rodada, nós temos aqui perguntas, muitas, né, e questões que eu acho que são importantes, que vão começar a complementar um pouco o que a gente discutiu. A primeira delas, e aí eu vou selecionar as perguntas, vou trazer uma e, às vezes, fazer um combo aqui das perguntas por tópicos, né? O primeiro tópico que está sendo bastante trazido aqui, que eu acredito que é importante comentar, na visão dos executivos, qual o maior impacto de um ransomware hoje nas empresas? Recuperação dos dados perdidos ou
reputação. Essa pergunta é clássica, não dá para passar por todos vocês. Quem poderia comentar esse tópico? Vamos para o nosso ping-pong, rodada de fogo. Estou aqui observando. Se ninguém se apresentar, eu pressiono. O Eduardo e o Carlos. Eu vou começar. Eu acho que é um pouquinho de ambos, né? Porque, de maneira geral, o que a gente tem é a falta de governança, né? Uma exposição negativa da organização como um todo e a exposição dos próprios profissionais que atuam nisso, né? Uhum. Tem um vídeo bem interessante que mostra um caso que aconteceu na Equifax alguns anos atrás, está no YouTube, que o CEO aparece comentando justamente sobre uma questão de meio que vazamento de dados, houveram outros ataques de ransomware, inclusive, e ele comenta justamente isso, a culpa foi do cara de segurança, né? Peraí, a culpa, o Congresso americano pergunta para ele, mas peraí, você é o dono da estrutura toda, né? Você é o cara que representa a organização. Então, esse balanço sobre os pontos levantados, eu acho que tem uma correlação muito grande, a governança e a exposição negativa da organização. Cássio, você pediu a palavra, vou colocar mais uma pitada. Vou colocar mais uma pitada, Cássio, na sua colocação, porque outras perguntas vieram no mesmo sentido. A pitada seria o seguinte: hoje, né, quando a gente sempre fez essa pergunta foi feita muitas vezes durante o episódio do WannaCry. E o que a gente percebe hoje, de lá para cá, mudou a questão da reputação com o advento, e agora, principalmente no Brasil, da questão da privacidade da LGPD, ela muda, na sua opinião? Em detrimento da questão financeira, do resgate? Acho que muda, sim, e eu acho que a pergunta não seria a pergunta inicial, eu acabei esquecendo o nome da pessoa que perguntou, desculpa, mas assim, eu não diria que é ou, não é a questão de ou reputação, ou a parte mais relacionada a risco reputacional, é e mesmo. Eu diria que tem mais o risco que você adicionou agora, que é o risco legal. Em teoria, e na prática a gente vê isso se materializar, riscos de cibersegurança acabam acontecendo e se materializando de basicamente 3 formas, que são essas que a gente acabou de falar aqui. Risco operacional, risco reputacional e o risco legal agora muito mais forte com as questões regulatórias e com a LGPD no Brasil. Então, não é ou, é os 3. Cada caso vai ser um caso, cada caso a gente vai ter um risco maior para tratar. No caso de risco reputacional, é muito difícil de tangibilizar, né? Saber quanto a nossa imagem ficou arranhada perante o mercado, perante os clientes, perante parceiros, perante stakeholders, enfim. Mas o fato é que cada caso vai ser um caso. E aí a empresa tem que ter capacidade de gestão, governança, reação, papéis e responsabilidades muito bem definidos para poder lidar com esses riscos que eles vão se materializar em algum momento, com certeza. Falando, inclusive, um pouquinho sobre o segundo tópico que você colocou, de reação, eu julgo muito importante que a empresa tenha processos de gestão de crise onde ela teste, onde ela faça simulações de crises envolvendo alta gestão, inclusive, para que ela esteja minimamente preparada quando algo ali acontecer. E sobre o aspecto de prevenção, o Alex, ele falou uma frase que a gente resume como tratar ransomware, né? Back to the basics. Fazer o básico muito bem feito, né? Fazer a parte de gestão de patch muito bem feita, gestão de vulnerabilidades, o teu backup muito bem feito, gestão de obsolescência. O que a gente está fazendo com aquele ambiente que não pode ser atualizado? De uma certa forma, a gente tem a taxa de atualização do meu parque. Eu tenho esse indicador, eu tenho o indicador da quantidade de vulnerabilidades, por exemplo, corrigidas. A cada 100 vulnerabilidades que eu encontro no ambiente, quantas eu corrijo? E em quanto tempo? Eu acompanho esses indicadores. Esses ativos que são obsoletos, que eu não posso atualizar, eu tenho visibilidade deles, eu aplico algum controle de segmentação, microsegmentação, para evitar movimentação lateral, até para conter um pouco ali o incidente quando ocorrer. Então, existe uma série de medidas que a gente tem que fazer e pode fazer para prevenir, mas também não esquecer da reação.
porque a reação ela vai ser importante quando esses 3 riscos que a gente falou aí, que você trouxe nas perguntas, se materializarem, que é o risco legal, o risco operacional e o risco reputacional. Perfeito, Cássio. Na sequência, Alex pediu a palavra, e aí eu trago uma pergunta do Alexandre Fernandes. Obrigada, Alexandre. Você mandou sua pergunta já há bastante tempo, reforçou aqui, então ela está trazendo aqui. Tivemos um evento recentemente, um grande varejista chileno, onde o grupo de hackers, além de encriptar os dados, os roubou. Com isto, além de pedir o resgate, exigiu valores adicionais para não publicar os dados dos clientes na internet. Na sua opinião, é como se fosse um ransomware em camadas? Alex Amorim. Pois, excelente, essa é uma pergunta muito bacana, e isso já tem até um nome, né, que é o Double Extortion, né, então essa... Ele colocou ransomware em camadas entre aspas. Isso, é porque, de fato, né, qual é o modus operandi que esses bandidos, esses fraudadores vêm fazendo? Eles entram na empresa, eles roubam todos os dados, e depois, somente para colocar a cerejinha do bolo, né, que é o tal do coquetel Molotov, né, então ele joga só para fazer um barulho mesmo, que no fato, é o ransomware ali no final do dia, né? Então, é uma sequência, né, é um ataque que vem em sequências. E quando a gente vê isso, né, de fato, pegando o ponto aqui que o nosso amigo Cássio acabou de comentar, a gente vê que, de fato, é uma ineficiência dos times, tanto operacionais, de tecnologia, como de infra, né? Então, qual é o problema no final do dia? É aquela aplicação legada que o pessoal fala, pô, tá funcionando, não mexe, mantém lá, deixa ela funcionando, porque, pô, aí vem, eu acho que todos os amigos aqui já escutaram aquela famosa frase, né, o ano que vem vai morrer essa aplicação. Acho que todo mundo já escutou isso, né? Não, o ano que vem ela vai morrer, então não precisa gastar dinheiro com isso agora, né? Não precisa fazer. Aí cria uma nova aplicação, essa nova aplicação que teoricamente era para substituir a primeira, mantém as duas, aí daqui a pouco, não, a gente precisa fazer uma terceira, aí cria essa terceira e vai fazendo isso, e fica aí essa visão aí de mundo legado com várias aplicações antigas. Então, no final do dia, quando a gente olha, né, eu vejo que muita essa ineficiência de tecnologia como um todo, né, uma das coisas, né, que eu acho que é muito interessante é que o board, na visão dele, fala, não, eu estou investindo, estou colocando dinheiro, mas quando você traz, né, essas novas tecnologias, é justamente para falar, pô, eu estou colocando uma solução, pô, como fantástica, o próprio Virtual Patch da Trend, pô, que é fantástica, muito boa, mas é para quê? Para monitorar e proteger algo que é um legado, que, assim, teoricamente não deveria existir. Então, eu acho que tem essa visão de, primeiro, né, mostrar para o board quanto tudo isso que não está sendo feito, qual é o custo disso tudo, e no final do dia, o impacto disso tudo, né, como o Cássio mesmo comentou, né, aí justamente vem esse risco, né, primeiro a imagem da empresa que, pô, vai virar notícia, é o que eu comento, né, o nosso trabalho ali é constante, para não deixar a empresa virar notícia, esse ponto de uma empresa que está listada na bolsa, pode ser que essa empresa tenha um impacto ali diretamente ali e caia as ações da empresa. Também pode acontecer das operações da empresa, né, ela tem um problema grande, então, como a gente viu algumas empresas ficando aí semanas fora do ar, quanto tempo que eu posso ficar fora do ar, e qual é o impacto que isso pode trazer financeiramente, né? E agora esse risco legal, né, que ainda é algo que está se nascendo aí frente à própria LGPD, com a própria NPD, que está se constituindo, né? Então agora está começando a pegar esse corpo, mas acontecendo um caso de ransomware, no final do dia é uma violação de dados. Ou eu estou deixando o sistema indisponível, ou eu estou perdendo, ou estou excluindo algo que não deveria, ou seja, eu tenho ali um impacto direto, e isso é uma violação de dados, que é o que a lei traz. Então, acho que são pontos importantes.
Exato. Fernando, você pediu a palavra para a gente, esse assunto, se deixar as perguntas aqui, mas só para complementar, o Flávio Augusto ainda traz mais um aspecto aqui importante. Ainda temos a incrível marca de mais de 90% dos malwares, né, tendo como ponto inicial o e-mail. A importância de reação é a capacidade de interceptar e implementar features de telemetria integrada em camadas, desde essa camada de e-mail. Essa é uma questão que está sendo trazida aqui também, e que eu acho importante a gente ir avançando um pouquinho aqui nas questões, né, Fernando, para a gente não deixar, porque senão a gente vai... a tendência é a gente falar só sobre o resgate, que realmente é o tema mais quente, mas eu passo para você e avanço um pouquinho, trazendo mais uma pergunta aqui da plateia. Legal. Queria só rapidamente voltar em 2 temas aqui, muito rápido mesmo. Questão do risco, né, e do impacto do negócio. Risco operacional, reputacional, né? Todos esses riscos, né, eles são, de certa forma, absorvidos e controlados, mas o jogo começa a mudar efetivamente quando você tem um risco de sustentabilidade e sobrevivência do negócio, né, relacionado à cibersegurança, como foi o caso da Equifax, né, que quase quebrou, né, teve que se reinventar ali, né, após um incidente de segurança, porque assim, a gente não consegue trazer o assunto cyber para o centro da discussão de um comitê executivo se aos olhos do cliente não for importante, né? Eu acho que esse é o ponto, né? E no mercado da saúde a gente vê cada vez mais, né, o tema tomando importância, principalmente relacionado à privacidade, proteção de dados, né? E outro ponto também que aí permita não discordar, né? Eu concordo até em certas partes quando a gente fala que tem que voltar ao básico. O problema, na minha opinião, é que o básico não é mais o suficiente, né? E às vezes nem o avançado é mais suficiente, né? Quando a gente fala de uma ameaça avançada, de uma ameaça ali direcionada ao seu negócio, assim, não adianta fazer o básico, né? Você vai realmente tomar o ataque, e aí eu concordo com o pessoal que a reação, né, o como você vai recuperar e reagir, né, que acaba sendo o mais importante, né? Ótimo, excelente. Quanto você está preparado, porque, assim, gente, eu estou há 20 anos nessa área, há 20 anos a gente faz gestão de vulnerabilidade, a gente, né, corrige ambiente legado, a gente escuta, né, o que o Alex comentou ali, que a aplicação vai morrer, né, e não morre, e assim, é muita decisão econômica envolvida, né, decisão financeira, então, né, se eu invisto ou não invisto, mas a gente percebe que, de fato, a gente não dá conta, né, do nível de sofisticação das ameaças, principalmente quando a gente fala de ameaças avançadas, né? Então, queria fazer esse registro aqui, né, até porque quando a gente fala muitas vezes, vamos fazer o básico, vamos fazer ali... Sim, é uma frase, quase um mantra, né? Tem que fazer o básico, tem que fazer o básico. Interessante você levantar essa questão, Valdinho. Exatamente, e eu acho que até em proteção aos nossos colegas, à nossa classe, a gente já vem fazendo até mais do que o básico, né? Mas a gente não está dando conta, né, do nível de ameaça, de risco e de vulnerabilidade. Agora, com a transformação digital, qualquer usuário pode incrementar uma nova tecnologia no nosso ambiente, seja na nuvem, né, seja lá no ambiente industrial, por IoT, né? Outro dia eu passei um scanner, vi os caras colocando plaquinha Raspberry, né, no ambiente, você não dá conta disso tudo, né? Então, assim, realmente não é só fazer o básico. Tá, e aí eu volto a essa questão realmente que a gente precisa investir cada vez mais na reação, na recuperação, que eu acho que esse é o ponto fundamental também, principalmente para nós que somos da indústria. Perfeito. Eu tenho aqui o pedido do Fernando para comentar... Não, Eduardo, desculpem. O Eduardo que pediu a palavra sobre o comentário do Fernando.
Está com você, Eduardo. Eu achei bem pertinente esse comentário, até porque a gente está vivendo um momento de disrupção, né? A gente chegou a comentar sobre essa questão de segurança com foco em endpoint alguns anos atrás, e a tendência de migrar isso daí para a nuvem, né? Porque algumas empresas estão deixando de compartilhar dados, né, arquivos, e estão trabalhando com links, né? Eu deixo tudo em nuvem e troco isso. Então, essa disrupção vai ser um momento bem interessante, né, da gente eliminar talvez um pouco a questão dessas ameaças on-premise, né, dentro do data center de storage, e migrá-los para a nuvem. Não que a ameaça não vá acompanhar essa tecnologia, muito pelo contrário, mas pelo menos a gente vai ter que se reinventar nesse sentido, creio que num tempo muito curto, para que a gente possa fazer um novo estilo, uma nova camada de proteção, aonde hoje muitas empresas não estão colocando foco, que é a nuvem. Perfeito. Mas é um ponto bem interessante, Fernando. Sim. Vou trazer mais uma pergunta, na verdade, reforçar essa pergunta, que o Fernando fez vários comentários, acho que foi interessante, mas talvez a pergunta do Flávio tenha ficado um pouco perdida. César, você podia comentar? Eu vou voltar à pergunta. Ele diz o seguinte: ainda temos a incrível marca de mais de 90% dos malwares, né, tendo como ponto inicial o e-mail, né? O e-mail continua sendo aí um dos grandes vilões. Então, igualmente a importância de reação, né, sendo uma capacidade de interceptar e implementar features aí de telemetria integrada em camadas. Você pode comentar um pouco esse cenário dos e-mails e o quanto ainda esse é um ponto vulnerável nesse cenário, César? Sem dúvida. Bom, uma excelente pergunta. Obrigado, Graça. Bom, a principal porta de entrada hoje, pelos estudos que nós temos feito aí no mercado, o vetor de e-mail, né? Eu acho que aqui não é novidade para nenhum dos colegas que estão presentes. Então, até porque o usuário, ele recebe lá uma enxurrada de e-mails, e muitas vezes e-mails que nem faz sentido para esse usuário, ele acaba abrindo, né? Eu não tenho nenhum contato com alguém lá da Alemanha. Recebo um e-mail da Alemanha, vou lá e dou 2 cliques, não sei, o dedo nervoso, né? Então, assim, o e-mail, sim, é uma forma eficiente ainda que os atacantes utilizam para chegar e implementar os ataques, começar um ataque através das empresas. Então, a camada de e-mail é extremamente importante que tenha uma forma de ter visibilidade, de poder monitorar, de poder entender os desafios, o que está chegando ali. Existem capas, inclusive, dentro dos e-mails, seja ele um e-mail que está na nuvem, seja ele um e-mail que está em on-premise, onde você possa estar segurando mais aí esse ambiente. Mas, sim, mais de 90% das ameaças chegam ainda através de e-mail, através desse vetor aí que é o correio. Perfeito. Nós estamos caminhando, né, ainda temos um tempo para o nosso final, mas tem algumas perguntas aqui mais direcionadas. Tem uma aqui direcionada para o Roberto, do Marcelo de Jesus Vitória. Ele diz o seguinte: Roberto, sou da área de governo, não sou da área de saúde, mas sou da área de governo. Queria a sua opinião sobre essa questão do ranço, que está nos preocupando bastante, e como fazer políticas em ambientes governamentais, onde envolve a questão de todos terem poder magistrado, e se essa questão, como foi colocada, precisa hoje ser top-down, tanto no governo quanto em empresas privadas. Vamos lá, para responder a pergunta, muito boa, por sinal. Eu, particularmente, né, pela bagagem que eu trago como pessoa, como profissional, eu não acredito na sustentabilidade de qualquer ação feita de forma top-down, sobretudo num cenário de necessidade de manutenção de cibersegurança, onde você tem um dos preceitos básicos, que é justamente o compartilhamento do risco. A gente está falando aqui da importância de se utilizar plataformas, da importância de se migrar de ambiente para cloud, por exemplo, com segurança, tendo em vista as necessidades de negócio e essa migração de ambiente que tem acontecido cada vez mais, a necessidade de orquestração da ação de times para levantamento de ativos, equipe de tecnologia, equipe de infraestrutura. Então, eu não consigo acreditar, sobretudo em instância governamental, tá? Olhando um pouco do que eu vivi na iniciativa privada e do que eu vivo hoje na pública, numa iniciativa que venha de forma cascateada, certo? Eu acredito sim em ações orquestradas a partir de clareza de políticas, e quando a gente fala de órgão governamental, a normativa clara é necessária. Então uma política, logicamente que o papel com a assinatura embaixo, a caneta não resolve tudo. Se escuta muito isso no mundo de governo, né? A caneta tem sim o seu papel dentro da legalidade,
confere legitimidade, porém não necessariamente se traduz na prática se não houver uma orquestração de ações e não houver a plena conscientização com políticas, procedimentos e responsabilidade de forma muito clara. Pelo menos essa é a forma como a gente tem trabalhado na saúde, com as diversas instâncias descentralizadas, olhando para a saúde estadual. Perfeito. Vou trazer mais uma pergunta também da plateia, controlando aqui o tempo, mas eu acho que dá. Da Érica. Mulheres sempre aqui atuando, né? Hoje não estão aqui no time, né, de debatedores, mas com certeza na nossa plateia. Então, vou trazer a pergunta da Érica. Patrícia Albuquerque enviou também algumas outras perguntas, vou trazer essa daqui. Muito obrigada, Érica, pela sua participação. Vocês sabem a porcentagem de empresas no Brasil que se comprometem a orientar o profissional em tempo real sobre os ataques de ransomware? Na verdade, é uma pergunta. Vocês sabem? Pois na minha opinião, é a maioria. Pois a maioria possui ainda um padrão de testes que não inclui ransomware. O que vocês acham disso? Alguém está aplicando testes com padrões de ataques de ransomware? Alguém pode dar essa resposta para a Érica? Eu acho, Graça, que isso vai muito ao encontro daquele comentário que eu fiz sobre simular, né, crises, simular situações de crise. E ransomware é uma situação muito comum, que a gente tem vivenciado bastante, e a gente precisa realmente simular. Quais empresas hoje realmente têm áreas focadas em gestão de crise, em simulação de incidentes, envolvendo toda a camada de gestão estratégica até a operação? Todo mundo precisaria ser envolvido num órgão, por exemplo. Difícil, a gente conta... Então, Cássio, até para reforçar que outras perguntas vieram, se a tendência que esse tipo de ataque aumente, até estando aí entre os top 5 aí para a Agenda 2021, não seria necessário, talvez, fazer algo que fosse um treinamento focado efetivamente em ransomware, especificamente, intensificar isso? Porque, segundo ela, a maioria das empresas faz isso. Eu acho que a colocação dela é muito pertinente. E não só isso, esses exercícios que a gente está comentando, o César comentou no início, criação de times, red teams, blue teams, fazer exercícios de ataque, defesa, isso é importante, aquela porcentagem que vai além do básico que o colega comentou ali, mas eu ainda insisto em dizer que o básico, ele vai, o básico bem feito, tá? Ele vai sanar grande parte dos problemas, até porque, se a gente for reparar como a gente vinha tentando fazer o básico, a forma como a gente vinha tentando endereçar é que não está dando certo. Então, é olhar para esse básico e, muitas vezes, lançar mão de tecnologias novas ou tecnologias já consolidadas, como Virtual Patch, por exemplo. Patch Management, gente. Patch Management, gestão de ativos, gestão de obsolescência, tem um CMDB. Quem faz isso muito bem hoje? E isso é básico, né? É olhar para esse básico e procurar tentar fazer melhor do que fazíamos antes. 80% dos incidentes que acontecem aí são relacionados a coisas muito básicas que, se você tivesse um processo de gestão de patch, gestão de vulnerabilidade, gestão de obsolescência, backup, enfim, bem feito, usando as tecnologias que hoje existem, inclusive para isso, esses incidentes certamente não teriam ocorrido. Grande maioria dos incidentes que a gente vê nas notícias são isso, vulnerabilidades já conhecidas, com patch. O WannaCry, vamos pegar o WannaCry de 2017. Quando isso bombou, o patch para corrigir a vulnerabilidade que foi explorada pelo WannaCry já existia há quantos meses? Há quantos meses? Verdade. E quem tem hoje indicador de taxa de atualização do teu ambiente? Qual é a taxa de atualização do teu ambiente hoje? Quanto de patch falta no teu ambiente? É difícil fazer o básico, esse que é o ponto. A gente precisa lançar mão de um outro como. Usando tecnologias mais modernas, logicamente, para endereçar esse básico muito melhor do que a gente endereçava no passado. Ô, Cato, e até só complementando, né, assim, já existiu o patch já pelo menos há 6 meses, e hardening, que é um negócio muito básico, utilizando o SMB V1, que basicamente já deveria estar desabilitado, estava habilitado, e era o que proporcionava o spread. Sim. E aí, Alex, quando a gente senta na nossa rodinha aí de profissionais de segurança, a gente vai comentar, cara, isso é básico.
só que a gente não está conseguindo fazer esse básico muito bem feito. E aí como a gente está tentando endereçar esse básico, né? Exato. Eu acho que eu estou começando em César, eu acho que a gente vai ter que fazer uma outra mesa só para falar sobre... Uau. Sobre rediscutir o básico. Eu senti que isso vai dar um outro debate, vai ser bom, hein? Talvez aí vai ser uma bela discussão, porque eu acho que mudou, né? Tem os que, né, foi uma colocação aí que ficou bastante interessante para a gente pensar. Pena que já estamos com o nosso tempo aí, César, por isso que eu chamei você aqui, muitas perguntas ainda da plateia, mas a gente sabia que em 1h30 a gente não esgota o tema ransomware, né? Mas eu acho que, com certeza, a gente tocou, né, César, nos principais pontos aqui, trouxemos dicas bem relevantes, opiniões, principalmente, bastante interessantes aí, e eu queria que você fizesse aí a sua consideração final e deixasse aí a sua mensagem principal aí para nosso encerramento. Ô, Graça, eu só gostaria de fazer uma rápida colocação sobre esse ponto da pergunta, que eu achei muito interessante, que é o que a gente vem chamando do Cyber Resilience Plan, né? Esse plano de cyber resiliência que, quando a gente olha para o mercado financeiro, tanto para 4658, 3909, ele foi muito bem abordado pelo Bacen. E um dos pontos que eu acho muito importante, né, é olhar para esses cenários, a empresa ter muito claro quais cenários, e um dos pontos, né, que a gente, eu venho comentando muito, até então nós tínhamos ali cenários de incidentes de segurança, agora nós temos cenários de incidente de segurança com o adendo ali da privacidade. No final do dia, a gente pode utilizar um modelo ali de resposta muito parecido, usando o NIST, por exemplo, como padrão, porém, novos agentes são integrados nesse processo, como, por exemplo, o time lá de comunicação, de relação com o investidor, relação com a imprensa, times ali, por exemplo, o próprio board, que ele vai ter que falar com o pessoal que faz parte ali dos investidores, ou seja, né, é algo que nós já temos ali uma prática há muito tempo, mas no momento desse a gente começa a ver que, por estar envolvendo privacidade, que era coisa que era importante fazer antes, mas era um nice to have, agora passa a ser uma obrigatoriedade frente à lei. Então, não somente treinar todo esse time de comunicação, para eles terem conhecimento o que são esses cenários, mas também o próprio board, para que eles possam saber comunicar com ali os principais envolvidos, e adicionalmente a isso, ter esses planos recorrentes, olhando quais são os principais cenários que a empresa está suscetível, né? Então, tenho um cenário ali de ransomware, tenho um cenário, por exemplo, de DDoS, eu tenho um cenário ali de vazamento de informação, então, frente a tudo isso, deixar tudo muito bem mapeado e saber, como o Cássio comentou, ter ali aquele war room e o que cada um vai fazer no momento desse, mas já tendo esse treinamento com uma cabeça muito mais fria para conseguir ser muito mais assertivo. Então, só esse gancho que eu queria colocar, só para... Muito interessante, porque realmente, lembrando, né, César e Alex estão fazendo um comentário final, que a gente está falando, né, fazendo o nosso último debate aqui, parceria com a Trend, também olhando, né, César, a Agenda 2021, né, e com certeza nessa agenda temos aí o início das sanções também, com certeza todo esse cenário de privacidade vai vir com mais força ainda, né, então mais um motivo para se preocupar bastante com a forma como vai lidar com toda essa complexidade que a gente debateu hoje, né. Sem dúvida. Bom, acho que a gente tem pouco tempo aqui, mas eu queria deixar 2, 3 recadinhos. Primeiro, agradecer esse timaço aqui, né? Que timaço que a gente teve a possibilidade de reunir nesse painel. Eu acho que todos com uma visão super bacana, super interessante, aportou muito, pelo menos para mim, acredito que para o mercado de tecnologia em geral do país. Eu acho que esse é um aporte que a gente fez a essa comunidade de tecnologia que é super válida, né? Por outro lado, dos 3 pontos, como a Graça falou, né, a gente poderia ficar 2 horas, 3 horas falando e coisas sairão, né, daqui, sairão coisas interessantes, recomendações, boas práticas e etc. Então, super à disposição, não só dos painelistas, mas também das pessoas que estão nos assistindo, em responder as perguntas, em colaborar.
o nosso grande desafio aqui é realmente prover para vocês informações onde vocês possam tomar melhores decisões, né? Então, o que nós temos visto em cada indústria, quais são as boas práticas que a gente tem visto implementadas, não só no Brasil, na América Latina, no mundo, conectar esses amigos, esses colegas também com a mesma indústria em outro país, para ver se tem alguma prática que possa ser implementada. Então, essa é uma das paixões da nossa empresa, de conectar pessoas e fazer com que elas possam aproveitar, né, essa conexão para melhorar seus processos, tecnologias, etc. E por último, Graça, se você me permite, a Trend tem um programa, que é um programa de certificação de segurança, que esse programa ele foi criado justamente para dar a primeira oportunidade a um jovem que está se formando na área de tecnologia. Muitas vezes, não sei agora, mas no passado era muito difícil, né? A pessoa se forma e qual será minha primeira empresa, meu primeiro trabalho, quem vai me dar a primeira oportunidade? A Trend tem um programa que se chama CPTIS, que é um programa de certificação que a gente está buscando jovens recém-formados aí na área de tecnologia. Nós ministraremos um curso, um treinamento de 7 semanas, sem custo nenhum, nesse momento da pandemia, à distância. Então, no país inteiro, qualquer jovem poderia ser parte dessa iniciativa. E o legal é que, além dos instrutores da Trend, nós também convidamos instrutores do mercado aí para poder formar esse profissional e dar a primeira oportunidade dele no mercado de segurança. Essa é uma forma que nós temos de colaborar com o grande desafio aí que nós temos de profissionais nessa área de segurança. Então, convido os colegas aqui do painel, se tiverem interesse também de recomendar alguém, sugerir alguém, de compartilhar com os colaboradores das suas empresas, caso tenham filhos, sobrinhos. Nesse setor, a Trend ajudará com muito carinho a capacitá-los. E por quê? Porque do outro lado, que é o lado dos atacantes, eles também estão recrutando jovens. Não sei se vocês sabem. Eles recrutam jovens, e inclusive eles têm uma forma de recrutar que é muito benéfica, né? Eles pagam, tem uma indústria por trás disso. Então, o que a gente quer é realmente combater isso. A gente quer trazer o lado bom, que o jovem possa se capacitar e estar preparado para esse mercado, seja ele para trabalhar conosco, seja ele trabalhar em cliente, em um parceiro nosso. Enfim, queria deixar essa mensagem aí para os colegas. Bem bacana, César. Muito bom. Excelente. Bem, pessoal, eu acho que eu concordo aqui com os comentários finais, não consigo trazer todos, mas a maioria dos comentários aqui falando só feras, quando é que tem o outro? Só no ano que vem, porque agora a gente está aqui na nossa reta final, mas com certeza, né, vocês que nos acompanharam pela internet, ficaram aí nesse programa com várias, como o César falou, vários insights, várias recomendações, comentários, e muitos deles muito ricos e importantes, eu acho que, e não se esqueçam, a gente vai editar esse conteúdo, você vai poder rever no nosso canal no YouTube, onde está toda a nossa programação desse ano. Nós vamos também fazer um sumário, uma matéria, onde os principais pontos que foram discutidos vão estar lá na nossa cobertura, na Security Report. Então, a gente vai, essas discussões principais sobre rever o básico, as questões agora que envolvem, né, no caso de ransomware, a questão de LGPD, tudo isso que foi falado aqui, a gente vai ter os tópicos principais para vocês acompanharem também. Então, continuem conosco, mas a TVD ainda não parou, ainda tem mais programas aí até o final do ano. Por hora, eu só quero agradecer a esse timaço, desejar a todos vocês, alguns, talvez eu não esteja, né, aqui mais durante a TVD esse ano, só no próximo, então já começar a se preparar aí para um ótimo final do ano, embora a gente esteja aí num ano difícil, mas temos que pensar positivo. Muito obrigada a vocês, obrigada à nossa audiência, até uma próxima oportunidade, obrigada César, obrigada Trend Micro pela parceria. Um abraço, pessoal, até a próxima. Obrigada. Tchau, um abraço. Valeu. Tchau. Tchau, obrigado. Obrigado. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Quando proteger um sistema significa salvar vidas? Quando a segurança de um computador vai além do mundo virtual? Quando defender equipamentos significa alimentar milhões de pessoas? A resposta é simples: quando cibersegurança se torna uma paixão. E é isso que acontece todos os dias na Trend Micro.
Para nós, segurança digital é mais que tecnologia e ciência, é a nossa vocação. É por isso que a Trend Micro atua no Brasil e no mundo para trazer soluções que impactam organizações da área da saúde, da agricultura, indústria e muitas outras. É com muito orgulho que ajudamos a proteger sistemas e equipamentos que salvam vidas em hospitais, produzem alimentos nos campos e contribuem para o avanço da economia de nossa comunidade local e global. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa paixão. Trend Micro, protegendo seu mundo conectado.